Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Sexta-feira, 17 de janeiro, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Governo criará secretaria para agilizar entrada na OCDE. Bolsonaro diz que sua vida acabou após eleição e ataca a imprensa. Protesto contra aumento do transporte público termina em confusão em São Paulo. Prefeitura lança licitação da linha verde em São José dos Campos. Número de feminicídios avança no Vale e já é o maior da série histórica. Estas e muito mais notícias logo após o comercial ao vivo do Abre Aspas. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Sexta-feira, 17 de janeiro, estamos ao vivo com mais um Abre Aspas. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Sexta-feira. Sexta-feira, só de falar já dá animação, né? Já dá animação, apesar que esse tempo aí não tá muito para animação não, né? Exatamente, mas vai dar para comer bem e ficar tranquilo em casa. Exatamente. Que é bom quem também. Gosta aí de um cineminha, um cinema em casa, um filminho com muita gordice, é muito bom. Né? Gordice, exatamente. Final de semana promete, pelo jeito, chuva, a gente vai saber também hoje aqui, mas o que importa é que estamos ao vivo, lembrando que a sua participação é muito legal e nós estamos aqui para fazer esse jornal juntos com vocês. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, anunciou que o governo criará uma secretaria para agilizar a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O decreto de criação da nova estrutura, que integrará a Casa Civil, deve sair até a próxima segunda-feira, dia 20. Onyx se reuniu na Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, com o encarregado interino de negócios, William Pop, para agradecer o apoio do país norte-americano à adesão do Brasil à organização. A OCDE reúne os países mais industrializados do mundo e estabelece parâmetros conjuntos de regras econômicas e legislativas para os seus membros. De acordo com o Onyx, o Brasil já tem 66 dos 234 itens necessários à adesão. A OCDE tem 36 países membros, a maioria da Europa. Da América Latina, apenas Chile e México estão no grupo. Pois é, Glauco, o Onyx, como você já bem disse que Marcelo Gomes vai liderar essa equipe. Marcelo Gomes trabalha no Tribunal de Contas da União faz muito tempo e ele, segundo o Onyx, ele que vai liderar essa equipe aí que visa fazer o Brasil entrar nesse grupo de países ricos, né, como é conhecida a OCDE. O que pode aí alavancar a nossa economia com empréstimos, investimentos de outros países aqui no nosso Brasil. Não tem dúvida, e também, Douglas, um fato que a gente não pode esquecer. Isso incluirá novas responsabilidades ao Exatamente. Brasil também. Daí a se criar essa secretaria para que se atenda a todos os itens necessários ao OCDE. Esperamos, claro, que dê tudo certo, não tem a menor dúvida. E o presidente Jair Bolsonaro declarou que não é fácil governar com tanta oposição. E, em tom de desabafo, disse que sua vida praticamente acabou depois das eleições. Com voz chorosa, o presidente afirmou que, abre aspas, não queira estar no meu lugar. Sabia que ia ser difícil, mas temos aqui uma prova viva que devemos lutar pelos nossos filhos. Bolsonaro disse que, na visão dele, alguns reclamam o tempo todo, e mesmo os brasileiros, teoricamente simpáticos ao governo, querem que mude o país de um ano
para o outro. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro foi responsável por 121 dos 208 ataques contra veículos de comunicação e jornalistas no Brasil, o que representa 58% do total. O relatório da Federação Nacional de Jornalistas, a FENAGE, divulgado ontem, apontou um crescimento de 54% nas agressões físicas ou morais contra profissionais ou veículos de comunicação. O último ataque de Bolsonaro ocorreu nesta quinta. Questionado por um repórter da Folha de São Paulo se tinha conhecimento dos contratos fechados pela FW Comunicação e Marketing, empresa da qual o chefe da SECOM tem 95% em uma sociedade, Bolsonaro disparou: "Você está falando da sua mãe?" Mais cedo, Bolsonaro havia ofendido outra jornalista, Thaís Oyama, autora do livro Tormenta, que traz bastidores do primeiro ano do governo Bolsonaro. Sua declaração ofendeu também toda a comunidade japonesa que vive no Brasil. Abre aspas. "Nossa imprensa tem medo da verdade. Deturpam o tempo todo. Mentem descaradamente. Trabalham contra a democracia. Como o livro dessa japonesa, que eu não sei o que faz no Brasil", disse Bolsonaro. Glauco, a gente tem que fazer uma análise. Quem que é a oposição do Bolsonaro que acaba com a vida dele hoje em dia? Sendo que ele tem uma das menores oposições na Câmara, o seu grupo aí de deputados conseguem aprovar as leis, assim como os deputados. O que a gente teve foi uma crise interna no PSL gerado por seus filhos, pelos seus parentes, que acabou gerando uma oposição dentro do que eram aí seus aliados, né? Pois bem, Jair Bolsonaro ontem colocou, há cerca de 11 horas aí no seu Twitter, caixa alta, imprensa, tome vergonha na cara. Eu acho que o grande problema do nosso presidente é generalizar. Quando ele fala imprensa em caixa alta, ele fala desde o seu apoiador até o que o mais critica. É a mesma coisa do que eu falar aqui que todos os políticos são vagabundos. Em toda profissão tem quem é bom e tem quem é ruim. Eu acho que o grande problema do nosso presidente é que hoje a oposição, que ele chama de imprensa, ele trata todos no mesmo limbo. Ele xinga quem apoia, quem defende, quem não apoia. Então, se a imprensa para ele é uma oposição, o que vai fazer? Acabar com a imprensa? Pois bem, nosso presidente, eu acho que o senhor deveria dar nome aos bois, então. Eu acho que é um pouco mais fácil do que generalizar e colocar imprensa, tome vergonha na cara. Perfeito, Douglas. E duas coisas. Em primeiro lugar, respeito acima de tudo. E em segundo lugar, uma instituição que não só nós jornalistas, como todo cidadão brasileiro, tem o dever sagrado de preservar e lutar por liberdade de expressão. Então, que isso fique claro e acima de tudo. Isso é o que faz a diferença. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciaram, por meio de uma live, o aumento de 12,84% do piso salarial previsto no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Segundo Weintraub, o reajuste anunciado é o maior aumento em reais desde 2009. O ajuste acima da inflação de 2019 corresponde às expectativas da Confederação Nacional dos Municípios. É uma notícia boa, né? A gente teve um ajuste acima da inflação para os professores. O que um reajuste acima da inflação tem se tornado cada vez mais difícil no Brasil, né? Porque a inflação aí de dezembro foi um pouco acima do esperado. Notícia boa na educação. Temos aqui a participação da Eugênia Minicucci mandando bom dia pra gente. Ótimo dia também para você. Participem no Jornal Abre Aspas, comentem, interajam com a gente. Estamos ao vivo para você. Não tem a menor dúvida. Esta sexta-feira que promete chuvinha, pelo visto aí no final, a gente está ao vivo com você. Lembrando que todas as notícias também você pode conferir essas e muito mais no portal da SPRio+, tá bom? E apesar de o governo Jair Bolsonaro destinar recursos recuperados pela Operação Lava Jato para a educação,
o ministro Abraham Weintraub não usou o dinheiro destinado às ações de educação básica. O fundo de 2,6 bilhões de reais foi alvo de disputa e acabou tendo os recursos destinados à educação e à preservação ambiental divididos entre 7 ministérios. O ministro da Educação recebeu a maior fatia, acima de 1 bilhão de reais. Mas Weintraub foi o único que não deu finalidade à verba. O ministro nem sequer empenhou o recurso, que significa a primeira etapa da execução do orçamento público e garantiria que os recursos seriam, de fato, aplicados na educação básica, mesmo que futuramente. Em nota, o MEC confirmou que o dinheiro não foi aplicado, mas defendeu que a verba ainda será usada. Vamos ver agora para 2020, né, Glauco? Em 2019, a educação teve grandes contingenciamentos que até o final do ano foram liberados, que causou temor aí em vários reitores, em várias universidades, mas todo o dinheiro foi liberado. Agora vamos ver em 2020 como é que vai ser. Se teremos novos contingenciamentos, não tem motivo, porque tem 1 bilhão aí que foi destinado da Lava Jato para a educação, então vamos ver o que o ministro vai fazer em 2020. Vamos aguardar. E a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais disse que houve 4 mortes por síndrome nefroneural e que outros 18 casos estão sendo investigados. A suspeita é de que as mortes tenham sido causadas por intoxicação por dietileno glicol, presente na cerveja Belo Horizontina, da fabricante Baker. Até o momento, o dietileno glicol foi encontrado em 3 lotes da Belo Horizontina. A substância usada na indústria para evitar que os líquidos congelem ou evaporem é tóxica. Sua ingestão impede o funcionamento normal dos rins e causa alterações neurológicas, vômito e diarreias, podendo levar à morte. Na última semana, o Ministério fechou em caráter cautelar a unidade Três Lobos da empresa na capital mineira. A Baker foi notificada a fazer o recolhimento de todos os produtos produzidos de outubro de 2019 até o momento. A empresa diz que o dietileno glicol não faz parte de nenhum dos processos de fabricação dos seus produtos e que está colaborando com as investigações. Caso grave esse também, né? Caso gravíssimo, né, Glauco? 4 mortes já, mais 3 sendo investigadas. E o que a gente espera é que sejam apontado o que aconteceu nesse processo. Se foi algo que foi sabotagem, né? Alguém colocou esse líquido lá, ou se foi um processo que teve um erro, um vazamento, para que os responsáveis sejam punidos, né? Porque 4 mortes já, mais 3 investigadas, um grande temor aí pelo Brasil, mas fica tranquilo, tá liberado ainda, pode tomar cerveja, né, Glauco? É verdade. É só ter cuidado com qual marca a gente vai tomar, com qual rótulo. Usando as suas palavras, não pode generalizar. Exatamente, generalizar é o caso errado. Tá liberada a cerveja na sexta-feira. Exatamente. Pois é, nós vamos agora para um rápido comercial e já voltamos com mais notícias para você. E claro, esperamos a sua participação e o seu comentário. Fique com a gente. Voltamos ao vivo com abre aspas desta sexta-feira. E protesto contra aumento da passagem termina com confusão em São Paulo. O terceiro ato contra o aumento das tarifas de transporte na capital paulista terminou em confusão na noite de ontem. A polícia impediu que o protesto avançasse para a Avenida Paulista e usou bombas de efeito moral e balas de borracha contra um grupo que furou o bloqueio. Segundo a PM, 10 pessoas foram detidas e uma policial se feriu. Os manifestantes do movimento Passe Livre iniciaram o ato no fim da tarde em frente ao Teatro Municipal e saíram em caminhada. A ideia era ir até a Avenida Paulista, mas o grupo conseguiu andar só até a Praça da República, uma distância de 500 metros. Na esquina das avenidas
São João e Ipiranga houve confronto, depois que a polícia fez um cordão de isolamento para impedir que os manifestantes chegassem até a Rua da Consolação. Segundo a PM, o trajeto proposto não poderia ser autorizado por causa dos alagamentos provocados pela chuva. Agências bancárias foram depredadas na dispersão da manifestação. Segundo a PM, 8 adultos foram detidos e 2 adolescentes apreendidos na confusão. Ainda de acordo com a polícia, uma policial militar ficou ferida. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que atuou na manifestação para garantir o direito à livre expressão e à segurança de todos. Pois é, Glauco, esses manifestantes protestavam contra o aumento da passagem, que foi de cerca de 10 centavos ali na capital. Cerca de 4,30 para 4,40. 10 centavos mais barato do que a passagem aqui de São José, que agora vai subir para 4,50 para o usuário com o Vale Transporte, né? R$5 para quem paga no dinheiro e R$5,20 para o patrão que paga para o funcionário. Então, a passagem de São Paulo está mais barata que a de São José. Pois é. O que não justifica a depredação de nada. Exatamente. Que fique muito claro isso daqui. O governo Felício Ramute lançou ontem o edital da licitação que irá definir a empresa responsável pela primeira fase da obra viária da linha verde. Essa primeira etapa terá 14,5 quilômetros de extensão, partindo da Estrada do Imperador, na região sul, até a Rodoviária Nova, na região central. E é por essa nova via que irá circular o VLP, que é o veículo leve sobre pneus. As propostas serão recebidas no dia 17 de fevereiro. O valor máximo é R$ 84,2 milhões. Desse total, 30 milhões virão do governo estadual e os 54,2 milhões restantes serão custeados pelo município. Essa etapa da obra tem um prazo de 18 meses. Em outra etapa, será lançada licitação para a contratação dos serviços de inteligência semafórica e de catracas eletrônicas nas estações de embarque e desembarque da linha verde. Porém, a licitação para a compra de 12 VLPs para o projeto Linha Verde completará neste final de semana um mês de paralisação. A empresa responsável pelo serviço seria definida em dezembro, mas o pregão foi adiado por tempo indeterminado por determinação do Tribunal de Contas do Estado, após o Observatório Social de Jacareí impugnar o edital. O governo Felício teme que a paralisação atrase a implantação da nova concessão do transporte público prevista para o início de 2021. Pois é, Glauco, vou dar um destaque aqui que durante a nossa reunião de pauta a gente estava comentando, né? A obra nem começou e o pessoal já está temendo atrasos, né? Pois bem, mas de quem que é a culpa, né? É do Ministério Público, da Justiça que está fazendo uma análise errada ou a Justiça está certa e a Prefeitura errou na licitação? Bom, vamos aguardar aí os próximos passos desse caso, né? Coisas que às vezes não chegam a conhecimento nosso nem da população, mas enfim. Cada VLP aí da Prefeitura, desses 12 que serão contratados, tem 23 metros de comprimento e capacidade para 195 passageiros. A compra poderá custar cerca de até 35 milhões. Então essa é a resposta da Prefeitura para a reclamação da qualidade do transporte público. O VLP é um vagão. Então, segundo a Prefeitura, isso vai otimizar e melhorar um pouco a qualidade do transporte público joseense, que atualmente é totalmente feita por ônibus e por vans, né? Vamos ver como é que a população vai reagir a isso. Não tem dúvida, e muito bem lembrado o que você falou na nossa reunião de pauta aqui. Fica uma coisa pouco clara para a gente da população, porque não começou, já prevê atrasos, é difícil. É difícil. Devem existir um motivo, como o Douglas muito bem falou, coisas que deveriam, mas não chegam ao nosso conhecimento aqui. Mas começar uma obra já falando que o outro já barrou um edital, porque é assim que a população vê, tá bom? A despeito de qualquer informação ou explicação, tentativa de explicação que a gente possa dar aqui, mas
não planeja direito, aí o outro vai, já começa que vai atrasar. Então vamos aí a mais uma maratona, ou como costumamos dizer aqui, vem aí a nova novela. É porque assim, Glauco, tudo hoje em dia é feito para não ter transparência. Existe o portal da transparência para a parte da prefeitura. Exato. Às vezes não é muito fácil entender, difícil de achar. Você vai abrindo, vai aparecendo nos PDFs, você tem que ir procurando. Não muito claro. E por parte da justiça também, não fica nada claro. Eu acho que é pior ainda. Deveria existir uma lei de transparência também na justiça. Por que barrou o primeiro edital? O que estava errado? Se estava errado, a prefeitura deve ser punida. E se ela fez certo, a justiça deve ser punida. Porque assim, a obra vai ser feita com dinheiro público e ambos os lados recebem dinheiro público, tanto a justiça quanto a prefeitura. O problema aí é que a clareza não fique. Quem paga o pato, Glauco? Quem paga, adivinha? Adivinha quem paga o pato? Eu sei que você não é especialista, perdão, assim como eu também. Mas para se elaborar esse edital, deve ter havido um consenso, algumas reuniões e algum planejamento. Exatamente, um apoio jurídico da Prefeitura aqui de São José dos Campos é muito bom. O que às vezes pode ter acontecido foi um pequeno erro, ou, como a gente sabe que acontece, um prazo que não foi definido pela Justiça. Por exemplo, vamos barrar para poder analisar. Complica, atrasa. Complica, mas aí faz o edital, não se reuniram para fazer isso, não teve um consenso, um errou, outro ok. Aí põe o negócio, o que acontece? Vai o outro lá e barra, e aí começa tudo de novo. Bom, nós podemos ficar falando aqui o dia inteiro. Né? Novela. Vem aí a nova novela. E São José dos Campos é a cidade do Vale do Paraíba com o maior número de equipamentos previstos para serem implantados na rodovia Presidente Dutra, cuja nova concessão será definida no segundo semestre deste ano, segundo o governo federal. O trecho da estrada que corta a cidade poderá receber 9 passarelas e 16,5 quilômetros de vias marginais, de acordo com o PER, que é o Programa de Exploração da Rodovia. Documento que serve de referência para as audiências públicas a respeito da nova concessão. No total, a proposta do governo prevê 28 novas passarelas no Vale em 10 cidades. Além de São José dos Campos, terão os equipamentos Taubaté 4, Jacareí 3, Guará 3, Pindamonhangaba 2, Aparecida 2, Roseira 2 e uma passarela em Queluz, Lorena e Caçapava. O prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, quer aumentar a quantidade de vias marginais nas regras da concessão, que valerá por 30 anos. Ele defende pistas marginais em todo o trecho entre Caçapava e Jacareí e vem propondo o aumento nas audiências públicas nesta semana. É muito importante a gente ficar atento a isso, Glauco, porque é uma concessão de 30 anos. Ou seja, muita coisa pode mudar daqui para frente, o número de veículos com certeza vai aumentar, o trânsito que já é complicado vai ficar muito mais complicado e é difícil a gente prever o que vai acontecer daqui a 30 anos. Uma concessão define o que a empresa deve fazer. Então, se não tiver na concessão, em 30 anos ela pode muito bem não fazer porque não está previsto em contrato. Inclusive, o pedágio de Jacareí, que também é muito cobrado pelos governantes aí da cidade, para que seja retirado. O que vai acontecer, se vai ficar durante os 30 anos, é agora que se define. Exatamente. E vamos nós, as novelas se multiplicam. E agora uma notícia que nós não gostamos de dar. O índice de mortes por feminicídio bateu recorde na RM Vale. Nesta semana, uma mulher foi morta a facadas pelo próprio companheiro na zona sul de São José dos Campos. O agressor se matou em seguida. Eles eram casados há mais de 20 anos. O que parece ser enredo de história de terror vai virando a triste realidade no Vale do Paraíba, que vê escalada neste tipo de caso. De janeiro a novembro do ano passado, 10 mulheres foram mortas na região em ocorrências de feminicídio. O número é maior do que em todo o ano de 2018, que registrou
7 mortes e o dobro dos casos registrados em 2017. O perfil dessas mulheres assassinadas no Vale, observe, no estado, a SSP registrou 383 homicídios de mulheres em 2019 até novembro, sendo 155 casos de feminicídio. O perfil mais comum das vítimas na região, 72% mulheres brancas, 52% solteiras e 20% com o ensino médio completo. Quanto ao local do crime, 68% das mortes ocorreram na própria residência da vítima. Em 3 casos, o autor do crime se matou em seguida. Em quase todos os casos, a morte foi causada por conflito no relacionamento, como ciúme, rejeição ao término ou sentimento de posse. São José dos Campos lidera o número de casos na região nesses 5 anos, com 8 mortes, seguida de Ubatuba, Pindamonhangaba e Guaratinguetá. Taubaté registrou 2 casos de feminicídio e Jacareí, 1. É muito triste a gente ler isso, né, Douglas? Muito triste. É importante a gente frisar a diferença do homicídio comum para o feminicídio. Por exemplo, você leu ali na matéria que em São Paulo, no ano passado, ocorreram 383 homicídios, sendo que 155 foram feminicídio. Feminicídio é o homicídio praticado contra a mulher em decorrência do fato dela ser mulher. Por exemplo, um término de relacionamento que o rapaz não aceitou e foi lá e matou a mulher porque ela não quis ficar com ele. Ele matou ela porque ela é uma mulher que não quis aceitar ele. Então isso é um feminicídio. E o que preocupa é essa escalada, como a gente está lendo aí. 10 é o maior da série histórica. Aqui em São José, assim como em outras cidades da região, a Guarda Civil Municipal está criando aí a Patrulha da Maria da Penha, né? Mas isso não basta, né? Porque a gente está vendo que o número está aumentando. Temos que cobrar do poder público atitudes para que esse número caia. Não tem a menor dúvida, é imprescindível, como a gente falou no começo dessa matéria, é muito triste a gente dar essa notícia e dar os números que são realmente impressionantes. Tem sim que o poder público fazer a sua parte e, mais do que isso, todos nós. Você tem um conhecido, uma pessoa próxima, em que você veja que é uma relação um pouco mais tensa, quando possível, é claro, não é para se meter na vida de ninguém, dê o apoio, dê o suporte e principalmente dê proteção a essas pessoas. Às vezes uma palavra, um incentivo, um toque, às vezes... Uma denúncia pode evitar uma grande tragédia. Porque antes existia aquele ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas não, mete-se sim. Acontece em muitos casos que as pessoas veem a mulher apanhando, você não tem que ir lá comprar a briga dela, mas você pode chamar a polícia. Não tem a menor dúvida. Você pode chamar a polícia. Evitar um mal maior. Acionar a Guarda Civil, em outros casos, você não precisa ir lá e se colocar no meio. Mas acionar a polícia é o mínimo que você deve fazer. Não tem dúvida, não tem dúvida. Cada um fazendo um pouquinho, cada um fazendo a sua parte, a coisa pode melhorar, sim. E olha só, o pronto-socorro registrou a entrada de mais de 60 pessoas com intoxicação alimentar ontem em Pindamonhangaba. Segundo a prefeitura, os pacientes são de 3 empresas da cidade. A movimentação intensa teve início por volta das 7 horas e, segundo o município, a suspeita é de que a origem do problema esteja na refeição de estrogonofe e carne de porco que os trabalhadores ingeriram na quarta-feira. Por volta das 11 horas, a maioria dos pacientes intoxicados já haviam sido atendidos. A vigilância sanitária identificou a empresa que fornece a refeição e informou que está no local do preparo dos alimentos para elaborar laudo técnico do preparo dos alimentos, embalagem, entrega e outras etapas. Grave o caso também. Grave, a gente às vezes vê muita brincadeira, né? Nossa, comer um estrogonofe estragado, mas aí a gente vê que um número grande de pessoas, é sério, 60 pessoas aí que provavelmente travaram o hospital o dia inteiro, né? Não tem dúvida. E, pelo menos pelo que a gente entendeu aqui, nenhum caso mais grave. Foi uma intoxicação
nenhum caso que se agravou, poderia causar doenças estomacais muito sérias, né? Muito importante a gente frisar que com comida não se brinca. Não se brinque, principalmente na época aí do verão, muito cuidado com a comida que você deixa, não só em empresas e tudo mais, a comida que você deixa fora da geladeira, tem que ter um cuidado muito maior, porque o calor acaba acelerando alguns processos aí e que são, claro, perigosos. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com o Tempo com Caio Souza e mais todas aquelas partes da nossa sexta-feira. Tem foto da semana, tem agenda do final de semana com Gabi Barreto e mais ainda. Fique com a gente. Sexta-feira, que nublada, tá um tempo meio diferente hoje. Vamos saber com ele como é que fica o tempo para este final de semana. Fala, Caio Souza! Fala, Glauco Turres, e muito bom dia. Após a passagem de uma frente fria, algumas pancadas de chuva bem intensas, né? A sexta-feira deverá ser um dia de céu predominantemente nublado e com chuva fraca moderada a qualquer momento. As temperaturas também vão entrar em declínio acentuado, né, em comparação ao que vimos ontem. Máxima prevista de 23 graus no Vale do Paraíba, 22 em São Paulo e no litoral e 18 na Serra da Mantiqueira. Já que chegou o final de semana, né, vamos dar aí as informações do tempo, tanto para o sábado quanto para o domingo, que serão dias também de céu nublado e com chuva a qualquer momento, apesar do que o volume esperado tanto para o sábado quanto para o domingo não é muito alto, deve ser uma chuvinha mais fraca e contínua ao longo de todo o dia. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Pois é, acho que praia, pé na areia mesmo não vai dar não, mas estava precisando dar uma refrescada no tempo, porque estava realmente muito quente. Obrigado, Caio Souza, um ótimo final de semana a você e a todos aí do Tempo Vale. Muito obrigado. E hoje, como é sexta-feira, já tem esse clássico com vocês, o Foto da Semana. Foto da Semana, Lucas Lacaz Ruiz. Olha aqui o nosso grande Lucas Lacaz, esse repórter fotográfico aqui, vai iniciar Exatamente, Glauco. A Prefeitura de São José dos Campos liberou, no dia 27 do ano passado, em dezembro, um trecho de cerca de 1,3 quilômetros da Via Cambuí, que é uma pequena parte da obra ali que já está liberada. Mas as chuvas a gente pode ver que já castigaram bem ali aquele trecho, então a Prefeitura está tendo que fazer algumas obras ali já na parte liberada. Pois bem, apesar disso, a entrega total da via, que tem extensão de 8,6 quilômetros, deve ficar para fevereiro de 2020, um certo atraso na obra, segundo o prefeito Felício Ramuti. Esse trecho liberado faz a ligação entre a rotatória do aeroporto de São José dos Campos até um condomínio residencial ali próximo da região do Flamboyant. A Via Cambuí é uma das principais obras viárias da cidade, com investimento de cerca de 90 milhões de reais. E no total dessas obras aí devem se finalizar em cerca de 108 milhões de reais. Muito bonitas as fotos do Lucas, né, Glauco? Muito bonita, realmente a intenção de mostrar que existe aí uma certa deterioração, mas no final de obra a gente espera, né, e vai cobrar também que a Prefeitura faça essa conclusão. A gente viu uma foto muito bacana ali da moça esperando o ônibus sentado numa lajota ali, realmente ainda está precário isso daí, mas a gente agradece o Lucas por estar presente e mostrar para todo mundo que é a nossa função também como jornalistas, mostrar o que ainda não está de acordo. É o papel do repórter fotográfico. Exatamente. Que aí, nas lentes do Lucas Lacaz, está fazendo esse relato bonito aí da Via Cambuí com um certo tom de denúncia. Muito obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas, sempre primoroso na sua imagem aí. E vamos para o esporte. Chegou a hora da reação. Com 6 derrotas consecutivas no NBB,
o São José Basquete enfrenta hoje o Bauru, às 21h10, no ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos. Ocupando a 14ª posição, os joseenses perderam 13 vezes e tiveram 3 vitórias até agora. A última vitória da equipe foi contra o Lanterna Pato Basquete, no dia 20 de novembro, há quase 2 meses. E para seguir no embalo, o Vôlei Taubaté enfrenta neste sábado o Ponta Grossa, às 18 horas, lá em Ponta Grossa, no Paraná. A equipe taubatiana ocupa atualmente, a segunda posição com 29 pontos conquistados em 12 jogos disputados. A gente tem um contraste aí, né, Glauco? O Vôlei Taubaté ganhando tudo, o basquete São José perdendo tudo, a gente espera que as duas equipes ganhem tudo, né? A gente espera que as duas equipes ganhem tudo e a gente espera também que a leitura aqui não pule tudo do computador. E sobre a Copinha, neste fim de semana teremos definições. As disputas das quartas de final da competição começam hoje, com confrontos entre as equipes que se classificaram na quarta-feira. Botafogo de Ribeirão Preto e Internacional de Porto Alegre. E no outro confronto, Corinthians e Atlético Paranaense. Já na outra chave, que será disputada amanhã, teremos os seguintes confrontos: Vasco contra Grêmio e São Paulo contra o Oeste de Barueri. A Copinha é conhecida como Copa São Paulo de futebol chuva, né? Porque impressionante. Esse ano só deu chuva, nessa época do ano a chuva é muito forte. A gente tem campos alagados. O São Paulo ontem venceu Curitiba debaixo de uma enorme chuva. É interessante ver esses confrontos aí entre alguns times de São Paulo, como o Oeste, e contra esses grandes times do Brasil aí na base, o futuro do nosso futebol. Nossa, reconhecidíssima essa Copa aí. E porque hoje é sexta-feira, chegou a hora de você ver, a despeito do tempo e da chuva, o que acontece aí na região para você agendar. É com ela, agenda do final de semana com Gabi Barreto. Confira a agenda da SP Rio para este fim de semana. A exposição Vale do Rugby está em cartaz no Sesc São José dos Campos. A mostra retrata a trajetória da modalidade na região, iniciada há 30 anos. Clubes como o Jacareí e o São José expõem peças e fotografias históricas. Entre as atividades, tem a projeção de um campo de rugby para o público entender como são as regras do esporte. Neste fim de semana, a entrada é gratuita. O Shopping Colinas recebe um evento que envolve ações educativas em inglês. Haverá atividade nas áreas de artes e tecnologia com o objetivo de ampliar a capacidade de comunicação das crianças e jovens de 6 a 14 anos. A ação é gratuita, mas é necessário realizar uma inscrição no saque do shopping. O Bloco Caxambu já está em clima de carnaval. Neste sábado, o bloco realiza um ensaio aberto ao público em São José dos Campos. Neste sábado, também tem pré-carnaval em São Francisco Xavier com o bloco Malas Artes. A cidade de Cunha promove a 3ª edição do Verão na Montanha neste fim de semana. As apresentações na Praça da Matriz vão levar ao público muito jazz, blues, soul, rock, pop e MPB. Na noite de sábado, a atração é o Tony Gordon. Já no domingo tem a banda Rock Collection. O Sesc de Taubaté traz neste sábado uma peça que narra um encontro fictício entre Malcolm X e Martin Luther King para um debate sobre os rumos e as estratégias pelo fim da discriminação racial, fundamentados nas ideologias desses dois ícones americanos. A agenda fica por aqui e eu desejo a todos um ótimo fim de semana. SP Rio Mais, conteúdo de verdade. Pois é, e a Gabi Barreto, vocês puderam notar que ela pegou o último rainho de sol de antes do final de semana para trazer as boas notícias e tudo que tem para você fazer aí. Obrigado, Gabi, ficou bem bacana aquele raio de sol aí em cima de você.
Bom, nós estamos indo para o final dessa edição. Exatamente. Nesta Glauco. sexta-feira Nessa aí. sexta-feira que caiu aí mais de quase 10 graus a temperatura, né? Exatamente. Resultado da gripe, rinite, sinusite, nariz entupido. É isso que acontece, né, Glauco? Mas pensa pelo lado positivo. Tem um lado também de poder ficar um pouco mais quietinho em casa, dar uma Exatamente. descansada, Tem uma lado bom. recuperada. Não ter que ligar o ventilador, economizar energia, como a gente viu ontem. E como você falou, abusar das gordices. Exatamente. Isso que é o bom do fim de semana. É isso aí, Douglas Cruz, muito obrigado. E eu faço um convite a você. Logo mais aqui, às 11 horas, teremos aqui na SP Rio Mais, entrevista ao vivo com o prefeito de Caçapava, senhor Fernando Diniz. Então, para você, já começa a se preparar logo mais às 11 horas da manhã, um pouco mais de uma hora aqui, você pode participar ao vivo, fazendo sua pergunta, comentando aí a entrevista com o prefeito de Caçapava, Fernando Diniz. Um ótimo final de semana para você. Abuse sim um pouquinho das gordices, que a época está propícia e o tempo também. Ótimo final de semana a vocês e até segunda-feira com mais um Abre Aspas ao vivo. Até lá.